E olha, a unidade de saúde do Pansalgadinho está disponibilizando às usuárias a inserção do dispositivo intrauterino, o conhecido DIU, que é um método contraceptivo, reversível e de longa duração também. Para falar sobre esse assunto e sobre a importância, dessa prevenção, desse cuidado também para as mulheres, nós vamos falar ao vivo com a Maria Maciel. Maria, como é que as mulheres podem ter acesso primeiro a esse serviço? Depois eu queria que você conversasse com a nossa especialista também sobre como é exatamente colocado o DIU e qual é a função exatamente dele. Mais uma vez, boa tarde para você, Maria. Boa tarde novamente, Edson. Pois é, uma conquista, ter mais uma unidade de saúde ofertando, então, esse serviço que é a colocação do DIU. Então, as mulheres agora têm acesso. O que é preciso, Ela precisa marcar uma consulta com a ginecologista e essa médica é que vai solicitar os exames, para fazer, então, essa cirurgia. É claro que tem toda uma conversa, uma avaliação por parte desse profissional. Além do Pansalgadinho, outras unidades aqui em Maceió já ofertam esse serviço, que é a unidade, o posto de saúde Hamilton Falcão, no Benedito Bentes, e também em Jacarecica tem uma unidade que já oferta esse serviço. Então, além dessas duas, o Pansalgadinho passa agora também a fazer a colocação do DIU para as mulheres que querem evitar a gravidez a partir, então, através desse método contraceptivo. Agora, falando sobre isso, quem pode colocar? Existe alguma contraindicação? Aqui do meu lado está a ginecologista Lizarda Félix, que vai tirar algumas dúvidas. Boa tarde. Bom, como é que, então, essas pessoas, qual é a indicação? Quais são as mulheres que podem usar esse método contraceptivo? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes. As mulheres que podem usar o DIU, que é um método contraceptivo de muito boa eficácia, e de longa duração, são mulheres que desejam usar um método mais prolongado, evitar o uso de pílulas, comprimidos, mulheres que estão amamentando, mulheres que desejam um método que não tenha presença de hormônio, mulheres que tem sangramentos menstruais mais regulares, em pequena quantidade. Então, são mulheres que são nulíparas, ou seja, mulheres que nunca engravidaram também podem utilizar o DIU. Mulheres que tiveram relação sexual e ainda não tiveram filhos podem utilizar o DIU, sem nenhum problema. Quando a gente fala de tempo prolongado, tem um tempo mínimo que ele tem que ficar? O DIU, normalmente, o mais comum é o DIU que dura 10 anos, tá? Ele tem uma durabilidade de 10 anos, ele pode ser utilizado por esse período. Mas se a mulher quiser tirar antes, também pode? Pode, se por acaso ela não se adaptar por algum motivo, tiver alguma intolerância, ou desejo de gestar nesse período que está usando o DIU, ela pode ser retirado sim. Como é o procedimento? É um procedimento simples, muitas mulheres fazem logo após quando têm filhos, usando esse método. Em que fase, que período ele pode ser colocado? Ele pode ser sido colocado logo após o parto, Ele pode ser colocado, é um procedimento tranquilo, dura em média uns 15 minutos, mais ou menos, é um curto tempo e é praticamente indolor. A dor depende muito de cada mulher, mas pode ter até uma leve cólica, mas é um procedimento tranquilo e suportável para ser feito em situação ambulatorial. E neste caso, a mulher também, a qualquer momento, então, ela pode optar. O que vai impedir, O que vai ser contraindicado para a mulher não utilizar esse método? Não é recomendado para mulheres que tenham problemas de anatomia do útero, alguma alteração anatômica do útero que não permita a colocação desse DIU, e para pacientes que tenham infecções sexualmente transmissíveis ou alguma doença sexualmente transmissível, infecção uterina que esteja em curso, ela precisa ser primeiramente tratada para posteriormente ser colocado. Mas é basicamente isso, ele tem uma boa indicação e sem muitas contraindicações. Em relação à idade? Qualquer idade pode ser utilizado, desde a menina que entrou na vida sexual há pouco tempo até na mulher na perimenopausa. O único problema em relação à questão é que nós temos alguns tipos de DIUs no mercado, Tem os DIU de hormônio e tem DIU sem hormônio, Para aquelas mulheres que sangram mais, que têm um sangramento mais aumentado no período menstrual, ou cólicas mais frequentes, é que o DIU de cobre não é muito recomendado, Porque ele pode aumentar isso e seria uma opção para ela o DIU de hormônio. Mas o DIU, como o DIU como um todo, é um método de boa indicação para a mulher, tem uma boa eficácia contraceptiva.
Agora, muitas mulheres questionam, né? Será que vai ter algum problema em relação à relação sexual? A mulher percebe a diferença com o DIU? Não percebe, não é para perceber. Se perceber o fio do DIU, por exemplo, né, que o fio ele fica no canal vaginal, um pouquinho para fora do orifício do colo, não é para perceber. Se perceber, porque o fio pode estar um pouco grande, isso é só procurar o ginecologista e ele faz o corte e diminui o fio. Mas não é para o parceiro nem a mulher sentir nenhum desconforto ou presença do DIU. Existem também muitas histórias dizendo que o DIU poderia causar até mesmo infertilidade, mulheres que usassem por muito tempo. Isso não é verdade. Não, isso é mito. Ele não causa infertilidade. Então, logo ela é retirada, a mulher está com a sua fertilidade normalizada. Certo, obrigada então pelas informações. A gente tem então algumas informações, né, para tirar as dúvidas aí das mulheres que ainda não conhecem esse método e reforçando que o Pan Salgadinho então agora oferta esse serviço de colocação do DIU. Então a mulher pode marcar a consulta e tirar as dúvidas, né? Passa por uma avaliação então para decidir se quer ou não colocar. É com você, Edson. Importante, Maria, bons esclarecimentos, né? Porque realmente tem muito mito em relação à utilização do DIU, né? Muita gente acaba falando sem saber, de fato, uma especialista, a doutora explicou pra gente direitinho aí, e caso a mulher queira, né, seja uma opção dela, também encontrar isso na rede pública é muito importante. Muito obrigado, Maria Maciel, agradeço a doutora também pela participação ao vivo aqui no nosso Fique Alerta.